Se você tem olhado para os gráficos se perguntando se tudo acabou, você não está sozinho. O feed está cheio de postagens pessimistas. Há consenso de que as criptomoedas enfrentarão um longo inverno, sem novas mínimas até o fim de 2026. Só mercado em baixa, dor nos gráficos. Hoje trago uma teoria que pode parecer fora da realidade. Na primeira vez que ouvir, mantenha a mente aberta, beleza? E se isso não for o início do mercado de baixa? E se isso na verdade for o fim do mercado de baixa? Tivemos um ciclo com tradução à esquerda. 2025 foi basicamente um mercado de baixa para praticamente tudo. E eu sei que parece ridículo, quer dizer, não para ações. As ações foram ótimas, eu sei que parece ridículo. Mas afinal, o Bitcoin realmente atingiu novas máximas históricas em 2025. As corporações ficaram obcecadas pelo Ethereum. Mas veja, analisando o preço das altcoins, a maioria só caiu ou teve um desempenho ruim em 2025. E mesmo se a gente analisar as grandes altas que vimos no Ethereum, por exemplo, ou Solana, quando você olha de longe, elas parecem muito menos com aquelas altas impulsionadas por mania, e muito mais com, sabe, aqueles ralis fracos de mercado de baixa. Veja, o novo topo histórico do ETH está apenas $100 acima do de 2021. Isso é o melhor que você consegue em um mercado de alta? Esquece isso. Esse tipo de armadilha temporária suga liquidez antes da próxima queda. São ralis de mercado de baixa. É provável que BTC e ETH só tenham resistido à tendência de baixa das criptos devido aos compradores de fundo negociado em bolsa e institucionais de ativos digitais que não têm tanta pressa. E sim, claro, Solana também conseguiu isso mais tarde. Então, os ganhos deles não foram resultado de algum tipo de mania orgânica impulsionada pelo varejo, como vimos em 2017 e também em 2021. Muitos estão comprando ações de inteligência artificial e centros de dados. Ciclos de alta anteriores foram realmente parabólicos, mas este ano foi diferente. Isso nos leva a uma pergunta mais importante. Será que 2025 em si foi apenas uma grande armadilha? Normalmente, o novo recorde do Bitcoin ocorre após o halving, marcando o mercado de alta. Mas em 2024, ano do halving, essa sensação já apareceu. Mesmo por pouco tempo, só valorizou o BTC. Os ETFs estavam em alta. A eleição criou um clima de fork. Tudo parecia possível até janeiro. E então nada mais parecia possível. Foi uma temporada muito curta. Apenas um lampejo no tempo, algumas semanas de alta nos preços. A maioria das moedas ainda não fez nada, mas algumas fizeram alguma coisa. 2025 trouxe a realidade de volta com o Shop Grind, alcançando aquelas expectativas altíssimas. Os lucros eram devolvidos ao mercado se não fossem garantidos rapidamente. Qual dessas situações parece um topo de exaustão e qual uma ressaca de mercado de baixa? Veja por esse ângulo. Talvez tenhamos tido um mercado de alta curto e acelerado de 2 anos, que terminou no final de 2024 ou início de 2025. Desde então, estamos em um mercado de baixa de cripto sem perceber. Porque os ETFs e as empresas de tesouraria de ativos digitais, elevando o preço do ETH e do Bitcoin, meio que fizeram toda essa ilusão parecer que algo realmente estava acontecendo, quando na verdade não estava. Se essa perspectiva se mantiver, e vamos explorar mais sobre isso em um momento, isso significa que agora estamos realmente passando por tudo isso, com todo o medo e capitulação que acompanham. Algo que não é o início do mercado de baixa, mas talvez o fundo do mercado de baixa de 2025, o final do urso silencioso de 2025. Especialmente porque os gráficos agora estão mostrando sinais de sobrevenda que raramente aparecem no fundo dos mercados de baixa. Olhe os dados e você pode ver como. De acordo com o índice de força relativa semanal, a recente queda trouxe apenas a 6ª vez em toda a história do Bitcoin que ele ficou tão sobrevendido assim. São níveis históricos de capitulação que surgem apenas no fundo dos mercados de baixa. Além disso, grandes recuperações que definem ciclos historicamente ocorreram quando o índice de força relativa atinge entre 25 e 35. E adivinha onde temos batido? E se você quiser mais confirmação, abra o gráfico de Bitcoin para ouro. O índice de força relativa mensal nesse gráfico está atualmente mais sobrevendido do que estava nos fundos absolutos dos mercados de baixa de 2014 e 2018. Pense nisso por um momento. Em relação ao ouro, o Bitcoin está mais depreciado agora do que estava quando todo mundo literalmente achava que o Bitcoin tinha morrido. Totalmente morto jamais sobreviveria como experimento. Mas agora, em 2025, temos a BlackRock e ETFs de Bitcoin. Está diferente.
Compradores hesitam em se comprometer porque, em 2025, as expectativas foram destruídas. Após 2024, entramos em 2025 cheios de esperança. Tínhamos ETFs, empresas de tesouraria cripto, administração pró-cripto. Trump vai levar o Bitcoin para a lua. Meu amigo, o ciclo de 4 anos fazia tudo acontecer no momento ideal. Era a tempestade perfeita, com várias coisas legais no ano. Era para termos um ciclo de 4 anos em alta, levando todos para o topo. Momento ideal. Mas aí a realidade saiu um pouco do roteiro. O Bitcoin até bateu novos recordes históricos, claro, mas só de leve. Depois caiu, ficou estável e agora está em baixa no ano. ETH. Mesma situação, mal chegou a novos recordes e as altcoins meio que foram perdendo força. Muitas altcoins estão abaixo das mínimas da queda da FTX em 2022. O ouro, tradicional dos boomers, sobe junto com as ações e negociações de inteligência artificial em alta. Amor, se tivesse comprado NVIDIA em vez de Bitcoin em novembro de 2022, teria tido um resultado 3 vezes melhor. Mas o interessante sobre o Bitcoin aqui é que durante a maior parte do ano, antes da recente queda, de qualquer forma, nós meio que ficamos naquela faixa de 6 dígitos baixos, um pouco acima de 10 mil dólares, durante a maior parte do ano. Nada mal. Novos compradores frustrados, enquanto outros ativos subiam, nos fazendo pensar. Nossa vez chega logo. O Bitcoin é mais sensível à liquidez global que outros ativos, o que nos remete aos recentes ventos contrários macroeconômicos. A primeira é a restrição de liquidez. Não dá para impulsionar criptos, que absorvem liquidez, sem grandes entradas de dinheiro no sistema. O fechamento do governo foi meio que o último prego no caixão do Bitcoin no curto prazo, porque apertou toda a estrutura de liquidez. Tivemos grandes catalisadores que falharam e os ETFs tiveram sucesso, mas neste ano seu impacto já parece precificado. E quanto à reserva estratégica de Bitcoin para a América do Trump? Em 2025, essa narrativa foi deixada de lado, ao contrário da preparação para a eleição de 2024, quando havia muito otimismo. Surpresa, surpresa, políticos falam besteira. Em terceiro lugar, o setor de inteligência artificial tem atraído enormes fluxos de dinheiro que normalmente teria migrado para as criptomoedas. Este ano, quem queria retorno investia em ações de inteligência artificial e empresas relacionadas, pois o capital buscou apostas mais seguras. Boas ações de inteligência artificial dispararam até 20 vezes no último ano, enquanto suas altcoins enfrentam fortes quedas. Aliás, não deixe de se inscrever na minha newsletter gratuita para receber todas as novidades sobre ações e criptomoedas. Os links estão aqui embaixo. Já somos 180 mil pessoas lendo. Você pode ser uma dessas pessoas estilosas. Além disso, há uma distribuição original gangster de Bitcoin, com detentores de longo prazo vendendo durante a oferta pública inicial do Bitcoin. Eles estão vendendo muito e pressionando o mercado, com pessoas sacando 10 a 20 mil moedas. No entanto, esse tipo de rotação, à medida que as moedas passam para novos detentores a preços mais altos, faz parte de como novos níveis de suporte são formados. Parece que uma virada importante está chegando, com mudanças críticas no ambiente macroeconômico. Isso significa que o aperto quantitativo está chegando ao fim. Depois de anos acontecendo, o balanço do Fed está prestes a crescer novamente. E, portanto, estamos olhando daqui para um processo de expansão lenta e constante. Quando isso ocorrer, ativos de risco absorverão esses fluxos com o tempo. E como mencionado, o Bitcoin provou ser um dos ativos de absorção de risco mais sensíveis. Do meu ponto de vista, a recente movimentação de preços se parece menos com a primeira geada do inverno cripto e mais com uma preparação do terreno para uma nova alta. Depois do que foi um 2025 bastante decepcionante, que, de uma forma estranha, foi o mercado de baixa silencioso. Obrigado por assistir.